Olá, boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, polentinhas, RPGistas do Brasil. Estou aqui hoje com convidados especiais, com o Álvaro, que é um convidado especial, mas é um convidado especial que já está menos especial, que a gente já conhece ele faz tempo. Ah, E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Álvaro, Convidado sou um da dos casa. fundadores e narradores do Contos Lúdicos. E vocês me veem aqui quase toda sexta, toda segunda, toda quarta. Até vocês me veem aqui o tempo inteiro. eu então nem se fala, também tô na mesma Né? onda. Mas hoje nós trouxemos pessoas muito legais para a gente conversar sobre game design. Tiago, Sara e Silvoca já estão aí no chat para prestigiar. Então, começar pela ordem alfabética, como sempre, porque eu não tenho favoritos, eu amo todos iguais. Alan, fala aí quem é você, o que, que você faz, o que, que você gosta. Certo. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite a vir aqui nesse espaço para poder conversar sobre o assunto. Meu nome é Alan Silva, atualmente tenho 33 anos. Sou natural de uma cidade do interior de Minas Gerais, Nova Lima, mas atualmente resido na capital, Belo Horizonte. Iniciei com design de jogos de uma forma mais independente mesmo, em 2014 para frente, assim, né, 2013, 2014. Então, eu envolvi em várias atividades, concursos, né, de produção de jogos para RPG, e consegui viabilizar 2 jogos, sendo um deles por financiamento coletivo e outro com uma forma mais amadora assim, de produção livre e distribuição, né? Que é o Cachorro Samurais o primeiro, e o segundo é o Meridiana, que eu tenho uma cópia dele aqui. Não sei se vocês já Gente, conhecem esse jogo. eu amo o pinguim caranguejo. Eu achei genial. Particularmente, eu gosto desse dinossauro tartaruga e asas de alguma coisa. Que Tá? incrível. Eu adorei também. Eu não tinha visto a parte de trás. Mas muito. Aí eu comecei a estudar assim, o game design de uma forma mais independente mesmo, né? Não tem uma formação técnica ou uma graduação, um estudo mais tradicionalmente falando, né? E Belo Horizonte tem um grupo, né, de desenvolvedores de jogos independentes, né? E a gente começou a se reunir, debater, até hoje tem, né, o RPG Indie, não da mesma intensidade que antes, mas ainda existe as pessoas conversando sobre design de jogo, é super, super interessante. Isso ajudou a viabilizar os projetos. Muito legal. Muito obrigada, Alan, por estar aqui conosco. É, Além do Alan, nós estamos com o queridíssimo Raul. Raul, por favor, se apresente, diga o que você gosta, quem você é. Valeu, Mari, por dar um follow aqui no canal. Muito obrigada. Boa noite, Wagner, que está aí no chat. Raul, apresente-se, meu querido. Boa noite, pessoal. Eu sou o Raul Fontoura. Eu sou um aspirante a game design, estudo audiovisual. Tenho 27 anos, sou de Porto Alegre, mas moro em São Leopoldo, área metropolitana aqui da capital do Rio Grande do Sul. E eu acho que eu entrei. A gente estava conversando logo antes da stream começar, né? Entrei no mundo do game design vindo daquele pessoal que cria conteúdo para sua própria mesa, cria aventura, cria coisa. Sempre fui, para quem deve estar talvez na audiência que já teve esse sentimento, a pessoa que é sempre o narrador da mesa, e daí eventualmente você narra tanto que você tem que narrar alguma coisa que você meio que cria para as pessoas participarem. Eu vim desse background e agora eu estou tentando experimentar. Tenho, acho que posso dizer que 2 jogos lançados, ambos só virtualmente, ambos pague o que você quiser. Um é o Alvo, que foi feito no concurso Faça Você Mesmo de 2018, que o Alan foi jurado. Ficou entre os finalistas lá do concurso. E o outro que é bem recente, que é o Cooking Hero, que é uma versão panfleto de uma ideia de aventureiros, cozinheiros que têm que vencer um concurso de culinária, feito um pouco na base do Honey Heist e do Bactus Terrifying Cuisine. Então, eu venho
uma escola de design que é muito de hack, então eu acabo combinando ideias de coisas para fazer jogos, é um pouco o caminho que eu tenho seguido por enquanto. Muito legal. Os jogos do Raul eu já tive o prazer de dar uma olhadinha, especialmente Cooking Hero. É lindo, é muito legal. Eu tô louca pra jogar. Os jogos do Alan eu conheci hoje e eu adorei, assim, eu tô encantada pelo Veridiana, eu acho incrível. Eu amo coisa louca, assim, então, muito legal. Só cuidado com o Veridiana, que é coisa louca, mas é coisa louca que depois de um tempo toca bem fundo na alma, assim. É uma experiência bem bem tensa de emoções. em todos, no assim, bom e no mau sentido, né? Assim, né? No RPG Indie a gente tem uma gíria chamada RPG doidão, sabe? Tipo, a gente fala essas coisas incomuns, assim. A gente chama de RPG doidão. Eu jogo RPG pra sofrer, eu não sei vocês, mas pra mim é o objetivo, então eu gostei mais ainda. Ótimo. A gente chamou vocês porque nós queríamos mais opiniões, né, sobre game design em geral. A gente teve a ideia desse papo por conta da regra de ouro, né, que é uma grande intriga hoje em dia. Até o Cupcake da Destruição deu um follow aqui, porque é o que esse tema atrai Cupcake da Destruição mesmo, com certeza. Então, valeu, Cupcake. Maravilhoso. Quando eu li o meu primeiro livro de RPG na vida, que foi o Vampiro, aquele verde da florzinha, que eu nunca sei que edição era, ele tinha uma parte falando da regra de ouro, né? E eu entendi da seguinte forma: esse jogo é pra você se divertir, então não leva tudo a sério, você pode mudar o que você quiser. Pode mudar o que você quiser, eu entendi como você pode mudar a lore. Então, se você quiser que o ancião da Camarilla seja uma mulher de cabelo arrepiado em vez de ser o Drácula, pode. Eu não pensei que era em relação às regras mecânicas quando eu li pela primeira vez. Eu pensei que fosse a respeito do lore, porque o Vampiro é um jogo com muito lore, né? Então, tipo, eu quero que os vampiros tenham asas. No meu mundo, todos os vampiros têm asas. Tá ali um livro dizendo que pode, pra não ter um narrador chato que vai falar, ai, não pode ter asa, porque pipipi, papapá. Só que a gente vê muita gente falando, né? Que muita gente trazendo essa ideia que, tipo, a regra de ouro serve pra mudar as regras do jogo, pra pegar alguma coisa que o game designer talvez não conseguiu fazer, dar certo pro teu grupo e você ir lá e fazer o design da coisa para funcionar para você. Eu queria saber o que vocês acham da regra de ouro, desse conceito, como vocês enxergam isso, tanto o Álvaro, que é um jogador, né, narrador, tanto vocês que estão envolvidos diretamente com o game design, o que vocês têm a dizer sobre esse assunto, assim, que eu acho que é bem emblemático. Você quer abrir, Álvaro, por favor? Bom, eu tenho um carinho muito grande pela regra de ouro. Ela durante muito tempo foi uma aliada. Eu acho que assim, o pessoal confunde muito, às vezes transforma a regra de ouro no eu posso mudar o que está me incomodando para fazer o jogo ficar do meu jeito. E eu vejo a regra de ouro como uma ferramenta, porque o RPG sempre vai ser uma experiência extremamente pessoal, tanto para cada uma das pessoas que está jogando, quanto para aquele grupo. E às vezes você quer ter algo, você tem algo que no momento que você escolheu um determinado sistema, talvez não veio na sua cabeça. E eu acho que a regra de ouro ela serve para você quebrar, para você fazer com que algo funcione melhor para o seu grupo, sem necessariamente mexer no jogo. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. É uma cultura brasileira até, de mexer no jogo, de trabalhar em cima daquilo que você já tem, para poder fazer o que naquela situação. Porque tem muita gente, essa discussão, se você leva para fora, tem muita gente que joga estritamente o que está no livro, joga do jeito que está no livro, joga só as aventuras oficiais que saem para um determinado cenário. E aqui no Brasil, até porque a gente começou no RPG com muito pouco conteúdo, muito pouco material oficial,
a gente sempre teve que inventar, a gente sempre teve que criar, que pensar. E a regra de ouro ela é exatamente para isso. Porque às vezes aquela situação que você criou na sua cabeça, no roteiro da sua historinha, de algo que na regra não tinha, que ninguém pensou naquela situação específica no momento. E eu acho que a regra de ouro ela é uma excelente ferramenta para esse tipo de situação. Eu quero fazer uma breve provocação sobre isso, porque eu era, tipo assim, uma pessoa que era muito contra as regras de ouro, e hoje em dia eu vejo ela como um paradoxo. Acho que ele é o ponto de partida para toda essa nossa geração de desenvolvimento de jogos. Assim. Por que ela era paradoxal? Ela é benéfica para gerar o entretenimento, para gerar o nível de frustração, tanto do mestre quanto das pessoas que jogam, né, jogadores. Ele nivela isso, né, a diversão, ele tem essa balança, né, ele consegue fazer essa balança, mas ao mesmo tempo ele é paradoxal. Por quê? Porque ele desrespeita a toda uma estrutura, né, do design em si, né, ela desrespeita o design em si do jogo. Por quê? Porque a partir do momento que o cara elaborou que existem, sei lá, X meios ali para, no caso do vampiro, né, por exemplo, um anarquista agir, às vezes o cara não quer fazer um anarquista ali, às vezes tem um rebelde. O designer nunca pensou nisso, mas tem um cara diferente ali no grupo. Por exemplo, uma discussão que eu acho sensacional é vampiro fumar, sabe? Tipo, o cara vai acender um cigarro. Cara, às vezes o cara que escreveu o livro, o cara não pensou nisso. E como o livro perdura anos, os pensamentos, as gerações mudam. E por isso que ele é paradoxal. Porque ele nivela a diversão para os jogadores, mas ele força a quebrar a regra a quebrar o pensamento do criador, né? E aí por isso que é importante questões, por exemplo, novas edições, porque a regra de ouro ela precisa existir por conta disso, né? É o único, eu acho que é o único meio de entretenimento onde a regra de ouro ela não pode morrer, ela tem que sempre existir. Então o cara foi um gênio, sabe? Eu acho que o cara foi um gênio por conta disso, porque todo o nosso entretenimento, desde a época que o cara lá inventou que miniaturas podiam ter, sei lá, o cara podia interpretar as miniaturas, sabe? O cara não estava pensando na regra de ouro, mas o cara quebrou as regras do projeto. E isso, até hoje, a gente consegue fazer coisas diferentes. A gente consegue fazer board game, transformar em RPG board game, sei lá, usar elemento de carta, coisas que a gente nunca viu. E outras coisas vão surgir ainda, né? Mas eu acho que isso é o paradoxo que é necessário existir, assim, sabe? Eu tenho a impressão que a minha perspectiva sobre a questão toda da regra de ouro não é parecida com a de vocês no sentido de olhar para o mesmo... Eu acho que em cerne eu concordo, porque assim, eu acredito, ou pelo menos eu acho que é saudável, que todos nós, como pessoas que joguemos em qualquer que seja a mesa, em qualquer que seja o sistema, nos sintamos confortáveis para jogar o jogo que a gente quer jogar, certo? Então, se você pega um jogo super tradicional, super... Enfim, sei lá, pega o D20 da vida lá, e você quer jogar coisas que o D20 não aborda, eu acho bom que você possa mexer no D20 do jeito que você quiser mexer para tentar chegar numa outra experiência. Isso é sempre positivo. Mas eu tenho a impressão que normalmente tem meio que duas visões assim sobre a regra de ouro que são possíveis. Uma é essa visão, olha só, eu conversando com a minha mesa, todo mundo olhou para aquilo e meio que concordou, tá, a gente não tá tão satisfeito com esse jogo desse jeito e a gente quer mexer nisso, isso, vamos experimentar. E tem um pouco aquela visão que é, o livro tá dizendo que eu posso esquecer das regras quando eu quiser, e portanto eu vou ignorar essa regra agora, porque eu sou narrador e eu não tô mais afim. Tipo, sabe? Eu tenho a impressão, como você falou, né, Alan, que
você foge um pouco do caminho do que o designer desenhou, e isso não é necessariamente negativo, mas isso pode ser negativo tanto no sentido de não necessariamente ter o consenso de toda a mesa para fazer, então o jogador quer desafiar alguém para um duelo e o mestre fala, não, você não pode. Ah, por que eu não posso? Não, porque o cara é muito forte, você não pode. Tipo, isso já aconteceu em mesas que eu participei, eu já ouvi mais de uma história desse tipo, e normalmente o pessoal, quando argumenta por que dessas decisões, usa a regra de ouro para falar sobre elas. Não, a regra de ouro diz que eu posso não sei o que, ignorar. Ou a famosa, como é que é? A mão que desce do céu e mata o seu personagem, porque o mestre ficou chateado. Tipo, esse tipo de coisa existe. Deus do mundo. Como é que é? A autoridade máxima ali dentro do jogo, às vezes, vem também um pouco de como a regra de ouro é colocada. Eu tenho a impressão de que um bom... Eu não gosto de dizer meio termo, porque eu não acho que seja bem meio termo. Eu acho que talvez seja um passo... Como é que é? Um passo de ajuste, como diria o pessoal que joga D&D. Um passo de ajuste da regra de ouro seria o que o pessoal do Abastecido pelo Apocalipse faz, que é, olha só, a gente sabe que você vai querer jogar esse jogo e que eventualmente você vai estar jogando esse jogo e vai pensar que não é bem o jogo que você quer jogar uma coisa diferente. Então a gente vai deixar esse capítulo enorme aqui dentro desse livro para você vir e usar ele para desenhar o jogo que você quer jogar. Eu tenho a impressão que não deixa de ser como a regra de ouro, né? Ela serve para você customizar o jogo de acordo com o que a sua mesa quer, mas ao mesmo tempo ela é escrita de uma maneira que não permite esse tipo de abuso que acontecia em algumas outras mesas. Essa autoridade concentrada numa pessoa que pode olhar para uma regra do livro e apontar para ela e usar como motivo para qualquer que seja a decisão que vem na cabeça dela, sabe? Em outras palavras, assim, eu sempre gosto de pegar isso e jogar um outro termo também, jogando outras bombas, assim, né? Em palavras mais da nossa vida real, a regra de ouro é um jeitinho brasileiro de viver a vida, sabe? A gente dá um jeitinho ali e pronto, é isso. Não precisa ter muita explicação, a gente dá um jeitinho ali, a coisa funciona. É que às vezes isso é danoso, às vezes nem tanto. Eu vejo, por exemplo, o exemplo que você usou, aliás, eu achei muito preciso, que é o lance do fumar e do Vampiro à Máscara. Porque isso é, de fato, uma regra de ouro. Na segunda edição existia, sim, uma regra para um vampiro acender um cigarro. Ele tinha que rolar um teste de Rorschach, do frenesi de medo, para acender um cigarro. E assim, eu parei de fumar 1 ano, mas muito provavelmente eu e todas as pessoas com quem eu joguei live action na minha adolescência inteira não jogariam esse jogo se a gente não usasse a regra de ouro do vampiro pode fumar e fica tudo bem. Então, assim, é uma regra que ela não muda tanto assim o jogo, mas ela não chega ao ponto de te tornar uma pessoa autoritária. Eu acho que a autoridade do narrador sempre é problemática, principalmente quando ele usa isso como, não, mas eu sou narrador, então eu vou mudar essa regra e acabou. Porque aí ele tá fugindo, ele tá criando. Ele não tá jogando um RPG, ele tá criando algo ali na cabeça dele que é ele. Eu acho isso extremamente perigoso. Tem uma frase bem comum em fóruns, essas coisas, que no D&D is better than bad D&D. Não jogar pior do que jogar numa mesa ruim. E eu acho que normalmente quando as pessoas falam isso, elas se lembram especificamente de narradores que usam a regra de ouro nesses momentos, que é o famoso dedo que desce do céu e mata o jogador, ou quando você vai fazer um negócio, o cara fala, não, porque eu não quero, porque eu vi isso de uma outra forma. Esse tipo de extrapolação e de autoridade em cima da regra do jogo não só é um problema, é o que gera o famoso advogado de regra, problema para a maioria dos narradores. Eu nunca tive problema com advogado, acho sensacional. Eu gosto muito de lei de consumir, mas eu vejo que muito narrador reclama do jogador advogado de regra, e esse jogador ele só existe porque ele jogou. Apesar que eu diria que em parte, assim, não querendo, sei lá, não querendo encher o saco do próprio conceito da regra de ouro,
Mas eu tenho a impressão de que, dependendo de como se desenha, porque nem é toda regra de ouro que é igual, né? Tem vários textos diferentes possíveis para se explicar uma regra de ouro, tem vários jogos que fazem explicações diferentes. Se não me engano, foi a Listra, que talvez esteja nos assistindo, se não tiver, Dona Zebra maravilhosa, um beijo para ela, que me apresentou Sétimo Mar. Ela tinha comprado no financiamento e veio me mostrar. Ela falou assim: aí, Raul, quero ver como é que tu vai reagir. Me mandou a página da regra de ouro, porque ela sabia que eu tinha, tipo, opiniões mesmo meio controversas sobre isso. Mais por causa do tipo de como você falou, né, Álvaro, do passado que eu tive com o tipo de pessoa que usou isso para fazer coisas estranhas numa mesa do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho a impressão que tem muito a ver com como a gente desenha ela, né? E como qualquer outra regra numa mesa, se a gente desenhar ela com cuidado, permitindo certas coisas, como é que o pessoal fala em design, affordances, né? O que você pode fazer com o objeto ou não, dependendo das regras da física ou do ambiente, do sistema que você está. Ele permite certos comportamentos ou não. Eu tenho a impressão de que enquanto a regra de ouro não permitir esse tipo de comportamento anti-jogo, já pra dizer, na mesa, ela é maravilhosa. Meu problema só é que a maioria das que eu tinha visto até então, antes do Sétimo Mar, por exemplo, era o tipo que dava abertura para essas coisas, e daí eu fico sempre um pouco na defensiva, assim. Como que eu queria mandar um beijo pra Paula, do Caquitas Podcast, que me apresentou o Sétimo Mar, tá narrando pra mim. Eu acho maravilhoso esse sistema. É muito bom que você tem tem os seus dadinhos ali, tu sabe quantas coisas você vai conseguir fazer, isso é incrível. Minha personagem é muito porra louca, eu adoro. Como que é a regra de ouro no Sétimo Mar? Eu não lembro desse detalhe, eu não li o livro inteiro. Eu não tenho o livro, eu teria que pesquisar no meu chat para encontrar a foto que a Ali mandou, mas eu lembro dela ser cuidadosa na forma como ela estava escrita. Eu não vou lembrar com certeza porque eu nunca cheguei a jogar o Sétimo Mar, eu só li os previews que a Ali me mandou e a gente discutiu porque ela tava entrando ela no game design dela de fazer o uso de uma mecânica do Sétimo Mar para um sistema de recompensa que ela queria fazer no jogo dela. Inclusive, o Sétimo Mar é o sistema que eu olhei e falei, isso aqui tem que virar One Piece um dia. Meu sonho é narrar One Piece no canal, então eu achei o Sétimo Mar maravilhoso pra isso. Então, de repente, estarei te mandando mensagem aí, Raul. Alan. Olha, eu não sei necessariamente sobre o quão difícil seria, porque tem bastante coisa no sistema ligado a cenário, mas quando eu li acho que é trilhas que se chama a regra, posso estar errado, mas quando eu li as trilhas do Carinho Densetsu, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, o cast do One Piece, assim, tipo, cada um tendo, tipo, a sua questãozinha pra resolver no episódio e tal. Às vezes você vê um jogo e quando você olha pra mecânica você pensa, eu sei exatamente que tipo de coisa eles estão tentando fazer. Esse papo... Maravilhoso. Eu já comprei no financiamento, tô esperando chegar, eu quero muito jogar Karyu Densetsu. Eu só ia dizer que esse papo todo da regra de ouro esbarra um pouco naquela discussão que até hoje, antes da gente começar a stream, eu não sabia exatamente de onde é que tinha vindo do rolê do sistema não importa, ou sistema importa, que é, enfim, papo lá da Forja, do pessoal da gringa, que tinha, acho que foi numa conversa com o Júlio Matos, ótimo designer também do rolê aí do indie, que ele estava comentando que muita gente também usava a regra de ouro para justificar manter um sistema, apesar dele não ter nada a ver com a proposta que se queria jogar. Então, a gente precisa jogar, Piratas Espaciais, fazer várias aventuras. D&D 3.0, esse é o sistema, tipo, sabe? Não que você não possa, vai exigir bastante trabalho, provavelmente, para conseguir, você pode, mas talvez não seja o melhor ponto de partida, talvez já tenha uma outra experiência mais desenhada. As ferramentas são muito complexas para executar essa narrativa, né? Tem muito sistema, né? Isso é uma coisa, tem muito sistema. Eu lembro até que você me contou, Raul, que você estava jogando uma mesa de D&D com o pessoal e não estava se encaixando na proposta de vocês adaptaram pro... Eu sempre erro, é Ladybug. Lady Blackbird. Lady Blackbird.
A gente estava jogando há bastante tempo, inclusive era no grupo com a Ali. A gente estava jogando há bastante tempo no grupo com o D&D quinta edição, mas a gente foi percebendo que às vezes aquele jogo estava limitando o quanto a gente queria explorar o que aqueles personagens sentiam, porque o D&D, ele tem, especialmente a quinta edição, né, agora ele tem aquela regra de inspiração, que tem todos aqueles backgrounds, as coisinhas, tem um ponto de partida ali para uma coisa assim, mas o sistema, esse não é o foco do sistema, né? O foco do sistema ainda é o combate de miniaturas, aquela coisa toda, e para aquele grupo talvez não fosse mais necessariamente o que a gente estava achando interessante, porque a gente estava se perdendo mais em conversas longas entre os personagens, entre uma viagem a outra em que o personagem tentava conversar, e às vezes a gente nem encontrava uma maneira mecânica de focar naquelas conversas. E quando a gente mudou para um sistema meio análogo, baseado em Late Blackbird, a gente encontrou um espaço para, tipo, mecânica do flashback, a gente pode ficar conversando sobre os nossos personagens por horas agora, tudo que a gente quer saber sobre o passado deles, sobre o que eles acreditam, tipo, essa é a mecânica que a gente estava procurando, a gente só não tinha encontrado. Talvez ainda não seja nem a mecânica exata, porque a gente ainda tá meio que surfando de sistema para saber exatamente qual é aquele que pode nos levar, mas game design é isso, né? Seguindo essa linha, é muito interessante essa história, porque realmente existe muito sistema, quase sempre existe um sistema para o que você quer, mas às vezes não. Quando vocês vão, Alan e Raul, quando vocês vão criar um jogo, e Álvaro, quando você vai jogar um jogo novo, jogar alguma coisa nova, como é que vocês, especialmente vocês que são designers, como é que vocês pensam assim? Isso aqui que eu tive essa ideia, mas já existe isso, ou não. Essa ideia é necessária porque não existe isso. Como que vocês chegam, né, na conclusão de que vocês não estão fazendo algo que não existe, que não é necessário, assim? Você quer que eu fale primeiro? Sim. Tá. Quem... No meu caso, como narrador e jogador, como eu não tenho essa questão da criação necessariamente de um sistema tal, eu consigo me apoiar muito nos genéricos, seja no GURPS ou no Savage Worlds ou alguma coisa que vai se encaixar na minha ideia. Eu vou procurar antes sempre se alguém criou algum sistema ou se existe algum tipo de sistema que se encaixe pelo menos mais ou menos na minha ideia, porque a real é que existe muita sobre muita coisa. Então, assim, é difícil você não RPG que pelo menos tenha a base daquilo que você está querendo fazer. E aí, se eu tiver acesso a material, eu vou dar uma estudada e aí eu monto a aventura baseada no que eu acho que mais se encaixa para mim. Do contrário, eu sempre parto do genérico e do genérico. Os sistemas genéricos têm esse lance de, ao invés de eles te darem uma regra de ouro, existe lá por uma questão, acho que mais de formalidade, mais tipo, toda RPG tem que ter. Mas assim, eu acho que os sistemas genéricos, eles te dão ferramentas para você adaptar o jogo para aquilo que você quer. No caso do Savage Worlds, por exemplo, eles têm diversas regras situacionais que elas não fazem parte do sistema base do jogo, mas naquele cenário que você quer, aquilo se encaixa e aquilo... Realmente, o Savage Worlds, ele abre muitas portas para narrador. Eu gosto muito, pessoalmente. E vocês que criam os jogos, como é que vocês sentem, assim, que o jogo de vocês é necessário? Alan, você pode... Dou a palavra para você. Sim. Bem, no caso do Cachorro Samurai foi uma situação bem louca, assim, porque eu jogava muito 3DT, na época da internet mesmo, e eu queria muito jogar. Eu queria ter um jogo. Aqui, mas voltei. Eu queria ter um jogo de cachorros samurais mesmo, na época lá, antes do Faça Você Mesmo, mas eu não tinha ali, digamos, um contexto ali, uma historinha, sabe aquela coisa que você vai procurando? Cadê as raças de cachorro? Cadê as classes? O que cachorro pode ser? Você tenta fazer aquela combinação. E aí faltou muito disso, né, de encontrar o material na época. E eu falei, cara, eu vou fazer um jogo sobre isso. Assim, posso fazer algo em relação a isso.
né? E aí surgiu a oportunidade do FBM, e aí foi um incentivador disso também, acabei produzindo. E quando eu quero pegar um outro exemplo, né? Agora, quando eu quero jogar, por exemplo, sei lá, Cyberpunk, assim, sabe? Cyberpunk ou algo futurista, né? Tipo assim, na época eu jogava muito Netrunner, assim, né? Depois que eu terminei o Veridiano, eu joguei muito Netrunner. Aí eu falei, cara, a história é muito doida, tipo, tem um universo assim, conspiração, tal, galera é hacker. Cara, isso aqui dá um RPG muito doido, assim, cara. E não tem um RPG e eu quero fazer uma parada e a empresa não tinha lançado ainda, né? Já tem agora um manual de mundos, né? Do lado do Netrunner. Mas tem um sistema ali que é próximo do card game ali, que eu jogava e tal. Aí eu até pensei assim, em aplicar isso para um sistema genético feito a super simplesão, né? Uma coisa mais narrativa, né? Só que aí vem um porém, quando a gente normalmente vai tentar adaptar uma história, né? Tem a questão de produzir a adaptação, né? E, tipo, quem são as pessoas para participar? Porque, tipo, só eu estava empolgado ali para poder jogar aquilo, né? Então, acabei, tipo, não fazendo. E, no caso do Veridiana, já foi para suprir isso. Tipo, eu quero fazer um jogo que eu posso jogar sozinho, sabe? Só que, tipo, se der para jogar com outras pessoas, não tem problema. Mas se eu jogar sozinho, funciona do mesmo jeito. E acabei produzindo uma história mais simples, bem besta mesmo, assim, né? Mas que tem uma profundidade narrativa ali, que dá para algumas pessoas adicionarem ali o seu próprio tempero ali narrativo. E aí foi isso. Aí eu pensei nessa ideia, sabe? Tipo, eu comprava também os livros jogos e tal, mas não eram histórias que eu queria vivenciar. Então, tipo, eu queria um joguinho, né, de uma história que eu queria ver qual é que é, um sisteminha que fizesse eu jogar várias vezes, assim, quando estivesse à toa. Então, eu penso muito nisso, na dificuldade em trazer o que você quer, um sistema genérico, né, que tem essa questão, né, da pessoa moldar, e tem essa empolgação de fazer algo novo, assim. Então é como se o sistema que você cria é um recurso para você poder viver uma história que você quis muito viver, você não tinha ela antes. Então você foi lá e criou. Sim. É muito legal. Eu admiro quem cria jogos assim. Eu acho não só admirável como fascinante, assim, muito legal. Parabéns pelo esforço, ainda mais no Brasil a gente sabe que é meio complicado. Raul, passo a palavra pra você. O que você acha disso, meu querido? Eu tô numa vibe muito, muito parecida com a do Alan. Eu acho que a única diferença que eu colocaria no meu processo é que quando eu tenho uma ideia de uma coisa que eu quero jogar, ou que eu quero viver, a primeira coisa que eu tento fazer é abrir todas as abas do meu navegador e pesquisar tudo que tiver de RPG que já tivesse sido feito sobre o assunto. Eu fico desesperado procurando aquele jogo pra ver se ele não existe. Eu quero muito aquele jogo. Esse jogo, será que ele existe? Eu fico tentando toda combinação de palavra. Vou em link de pessoa que eu sigo no Twitter, um atrás do outro, de loja em loja, olhando os sinopses, o que eu baixo de demo pra ler, tudo que der, até eu ter certeza que não existe. E quando eu tenho certeza que não existe, será que eu quero tentar fazer isso aqui? Porque tem isso também. Como o Alan falou, tem que ter gente empolgada pra, tipo, querer jogar com você, tem que ter... você tem que estar com vontade de viver uma história como aquela. Então, por exemplo, uma Game Jam é muito inspiradora nesse sentido, porque vem um pessoal e fala assim, ó, todo mundo aqui vai se reunir para fazer jogo, a gente vai dar esses assuntos aqui, todo mundo vai ler os jogos uns dos outros e comentar os jogos dos outros. É um ambiente que te deixa muito... Parece que tem alguém também empolgado com aquela ideia junto com você. E é sempre uma coisa que é super explosiva, assim. O pessoal de Portugal lá que fez o RPG Genesis também, que eu cheguei a participar em 2019 de forma bem, bem pequena, não muito de cabeça como eu tinha feito no FVM 2018. É sempre uma coisa que te traz muita energia, assim. E o que eu acho legal dessas iniciativas é que, tipo, beleza, eu fico muito feliz, eu também concordo contigo, né, Naomi? Tipo, é muito foda saber como a gente consegue, tipo, sabe, mexer e criar
uma estrutura para fazer uma história, mas a minha filosofia é de que literalmente qualquer pessoa pode fazer isso. E eu fico, tipo, eu quero que todo mundo tenha, tipo assim, Juno tava falando, aqui participou, Elo participou com vocês do chat sobre pessoas não binárias. Juno tava falando assim, eu não sei porque, eu não sei se eu vou ter como narrar esse jogo e não sei se eu tô preparado, não sei, sabe, aquela coisa de, tipo, achar que tem uma coisa que separa um narrador ou um designer de uma pessoa que joga RPG. Não, por favor, vamos junto, a gente consegue, uma hora você vai conseguir narrar uma mesa e vai ser muito foda, porque às vezes é só um empurrãozinho, assim, não tem nada de especial sobre quem narra. Às vezes é mais experiência, de quanto que você já tentou jogar até chegar lá. Inclusive, sei lá, né, tipo... Eu sinto que aqueles... Eu entrei no RPG numa época que tinha muitos manuais de como ser o narrador, assim, e tipo, tem vários jeitos diferentes de narrar jogos, mas eu tenho a impressão de que normalmente é mais a gente ter iniciativa e cara de pau de entrar lá e tentar narrar, de tentar desenhar o jogo, e que pode ser muito, muito recompensador, assim, tipo... eu e a Ali fizemos um hack para... Acho que foi a primeira coisa que eu publiquei na internet, de todas as que eu fiz com RPG, foi um hack de Apocalypse World, na época que o Apocalypse World nem tinha sido publicado no Brasil. Agora tá publicado pela Secular, baita jogo, baixem pra jogar. Mas a gente publicou um hack que era Dragon Age, porque a gente veio de mesas em que a gente jogava o jogo da Green Ronin, né, o Dragon Age que foi lançado pela Jambô, e a gente não conseguia encontrar momentos narrativos que a gente queria dentro daquele sistema. E a gente se encontrou na comunidade de Dungeon World, tipo, um no post do outro assim, epa, mas a gente quer o mesmo objetivo, o que você quer? Vamos fazer um jogo junto, então. E daí a gente foi lá e trabalhou uns meses até sair, né? E é sempre super legal. A gente, sei lá, deve ter bastante coisa lá pra trabalhar de novo, enfim, se fosse fazer uma outra edição, mas é sempre uma experiência interessante, porque você tenta criar uma estrutura pra criar uma história junto com as pessoas. Falando em... Você me lembrou aqui, Raul, Juno tá jogando a mesa de Mass Effect atualmente, campanha no canal, participou do quadro sobre RPGistas não binários e também jogou one shot de Tales of Equestria e hoje deu sub no canal. Muito obrigada, a gente fica muito feliz de você dar esse apoio pra gente, assim, é muito especial mesmo. E narre, nós precisamos de narradores novos, nós precisamos. A gente não pode ficar parado na mesma coisa. Quanto mais gente narrando, mais ideias nós vamos absorver. Então, se eu narrar pra você e você narrar pra mim, quando a gente for narrar de novo, nós já somos narradores diferentes. Então, isso é muito legal. Eu quero que todo mundo narre, todo mundo tem que ter uma chance de narrar, não tem essa de ficar com medo, não. Como o Raul disse, qualquer um pode narrar, não é... Tem gente que faz parecer que precisa ter faculdade, assim, né? Tem que ter um PhD pra narrar. Não dá uma canseira isso? Acho que era o Heavy... uma daquelas coisas que as pessoas tornam muito mais elitistas do que elas são. Eu acho que toda ideia é válida e todo mundo tem a mesma capacidade de jogar e de narrar. As pessoas elas tinham que entender, existe um sistema de 74, ele foi no mesmo ano que saiu a primeira edição do D&D, e ele foi o sistema que trouxe toda a ideia de colocar perícia na ficha de personagem e da utilização de perícia. O nome desse RPG é Bunnies and Burrows. Você joga com um coelhinho que é levemente mais inteligente do que um coelho normal, porque existe o fato de que você pode falar e se comunicar com outros coelhos, e só. E você passa um dia na fazenda como um coelhinho. E isso trouxe uma mecânica que até hoje é usada para os RPGs mais hardcore, extremos que você imagina, que é o sistema de perícia. Então, assim, toda ideia pode ser aproveitada. Eu acho que se você tem uma ideia e você acha que aquilo vale a pena você colocar num papel e levar para frente, você tem... Certamente, eu concordo bastante. Eu sou muito fã de... Raul e Álvaro sabem, Alan, você não sabe, tá sabendo agora, eu sou muito fã de Monster Hearts. Inclusive, eu estou tentando aí trazer o sedutor do TikTok, aquele menino Mario, pra jogar o Monster Hearts aqui no canal. Eu sou fã incondicional de Monster Hearts. Monster Hearts, pra mim, é tudo, assim, sabe? Eu quero morar em Monster Hearts.
Inclusive, estou com saudades da minha mesa de Monster Hearts com o Raul, que tá on hold atualmente. E uma coisa que eu lembro do Monster Hearts, que eu acho muito legal, é que não só a criadora do jogo teve um cuidado para nesse jogo, que é sobre sexualidades no geral, contemplar pessoas que são ace, né, que são assexuais, e também ela traz um capítulo sobre interpretar um personagem que é de uma minoria, no caso, ela é uma mulher trans, então ela fala com propriedade sobre mulheres, sobre transexuais, mas ela traz um capítulo escrito por convidados sobre se interpretar um personagem que seja negro, ou paquistanês, ou latino, e ela traz assim alguns convidados dessas etnias para falar sobre. Eu acho isso um cuidado legal. Eu queria saber, assim, eu sei que nem todo mundo tem recurso suficiente para ficar trazendo game designers para participar dos seus jogos, mas como é que vocês tomam cuidado para lidar com esse tipo de coisa? Mesmo narrando, eu procuro ser uma pessoa empática, né? Por exemplo, eu tenho o meu namorado, o Evgeny, ele joga lá na cidade dele, jogava, né? Uma mesa que só tinha, assim, meninos brancos, cis, héteros, e que ele tinha recém conhecido, assim, e ele me falou, eu não boto nenhuma NPC mulher, nenhuma. Porque eu vou acabar me irritando, não confio nesses caras. Eles são legais, eles são meus amigos, mas eu não boto fé o suficiente pra botar uma NPC mulher, porque é aquela coisa de molecada, e eles vão falar alguma merda, eu vou me irritar, então não tem. Não tem, simplesmente não tem. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu não acho que ele fez errado, sabe? Eu acho que ele fez do jeito que seria confortável pra ele. E na criação de um jogo, eu acho que é mais complicado ainda, porque você não só tá criando uma coisa, como você tá dando recurso pra uma pessoa poder pegar o teu jogo e encarar de forma errada, e usar o teu jogo como transmitir uma coisa errada para outras pessoas, ofender alguém, deixar alguém triste. Então, como que é o processo de tomar esse cuidado para cada um de vocês? Bem, iniciando aqui, esse é um tema extremamente sensível, porque eu tive um projeto que eu cancelei, né? Não sei se alguém ainda tem acesso a essa pasta, mas eu tinha uma pasta pública com vários projetos, assim. Era um jogo que chama Erótica. Eu acho que algumas pessoas no Brasil devem ter jogado fora o protótipo. Mas a ideia era uma nightclub onde você poderia explorar emoções sexuais, digamos assim, né? É um clube livre de erotismo, assim, né? Não o sexo em si, mas trabalhar com o corpo em si, né? Os corpos de formas diferentes, de pensamentos diferentes e tal. Na época, eu fui sinalizado, né, com muitas mulheres falando que isso não seria positivo na cena, porque isso daria precedentes a outros gatilhos, a alguns gatilhos, né, algumas situações que talvez elas não teriam medo. Então, eu decidi nem continuar. Tipo, eu encerrei ali a ideia e vi que tipo, nem cogito em voltar. Então, eu só tive essa sinalização porque eu tive que expor essa ideia, né? Eu tive que estar disposto, né? Ter a coragem de mostrar e falar, esse projeto, né? O que vocês pensam sobre isso? E você ser o alvo, você permitir ser o alvo para poder receber aquelas informações e ter um discernimento ali, cara, porque faz sentido. Você não, acho que é uma coisa que, pelo menos eu pequei muito assim anteriormente, é anular as opiniões. Acho que as opiniões são válidas e, porém, né, você vai ali absorver aquilo que vai adicionar, né, no seu projeto, né? Então, às vezes a pessoa pode falar uma besteira, né, algo que tipo, não faz sentido, né, não cabe naquele momento, naquela situação, mas pode ser que algum pedaço ali possa fazer sentido mais à frente, ou no momento, ou futuramente, entendeu? Então, isso é uma questão muito complicada. E quando eu fiz o Veridiana,
eu pensei em algumas palavras que eu queria erradicar para produção de livro, sabe? Tipo, eu via muito isso na narrativa. Ah, você matou alguém, sabe? Tipo, eu acho pesado. Sabe? Tipo, eu narrei um Old Dragon com um menino de, sei lá, 12 anos e eu falei, você matou o troll, sabe? Tipo, eu acho pesado você falar matar, você matou alguém, sabe? E eu pensei, cara, eu acho que dá pra fazer, trocar algumas palavras, né? Tipo, ah, você derrotou, você venceu o desafio, você fez algo, tipo, sabe? Tirar a perversidade ali da linguagem. O troll está fora de combate, né? Igual o Pokémon, assim. Fora de combate. Tipo, por exemplo, League of Legends, né? Ah, você deu kill. Não, você neutralizou o adversário, sabe? Tipo, você incapacitou ele ali de continuar a fazer essas jogadas. Então, acho que é uma discussão muito, muito importante os game designers falarem sobre isso, sobre o problema dessas linguagens, sabe? Tipo, eu não vi nenhum post ou alguém estudando quantas vezes a palavra, sei lá, violência, palavras relacionadas à violência estão evidenciadas em livros de D&D, sabe? Tipo, coisas assim. Que às vezes pode incomodar alguém, pode. Eu não acredito que isso gera uma consequência, mas acho que é pesado para a narrativa, sabe? Acho que é muito, muito forte, né? São palavras muito fortes. Às vezes a gente está habituado. Então, as questões do gênero, sexualidade, elas estão vindo muito forte agora, né, nos movimentos sociais, políticos e tal. E isso vai começar a penetrar muito forte também na cultura de entretenimento, né, que já tem algumas coisas, e o RPG também faz parte disso. Então, vai chegar num momento que linguagens, né, o pessoal fala de linguagens neutras, isso vai começar a fazer parte disso, de a gente poder escrever sobre isso. O projeto editorial, quando a gente vai fazer uma capa de um livro, né, isso faz muita importância, né, na hora de você criar a identidade, sabe? A capa traz muito, resume muito do que é o livro, né? O que fala sobre esse jogo é o que está na capa, sabe? E a capa tem que traduzir falar muito sobre o conteúdo que a pessoa vai absorver, a linguagem, as referências e tudo mais. Então, se a gente quiser ter uma sensibilidade maior com essas questões sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com as linguagens aplicadas, o projeto editorial, tipo, as imagens que são colocadas, as pessoas que são representadas ali, né, as pessoas que estão fazendo parte daquele projeto. Acho que é muito importante, tanto é que quando eu pedi o Dream Rescue para vir para o Brasil, o DCK Every, eu queria muito o Dream Rescue e o Monserrat. Aí ela falou que Monserrat era paga, não queria mexer com coisa paga e tal, mas ela foi bem claro, pessoas queers têm que trabalhar no projeto. Não há, tipo assim, não há exceção nessa regra, sabe? Tem que ser esse grupo de pessoas. Por quê? Porque o jogo, na tradução do jogo, são linguagens muito, muito específicas dessa comunidade, sabe? Então, não dá eu, como pessoa cis, homem cis, bissexual, falar de uma linguagem, porque eu nem tinha conhecimento também, falar de uma linguagem que não é minha. Eu estaria apropriando, modificando e desrespeitando a comunidade. Então, eu acho que é preciso, sabe, tipo, falar o que a gente quer, né, nessa linguagem, né, ou nessa linguagem, não, no livro, né, e ver o que dá para ser feito, e exercitar, que é uma coisa que eu falei antes da live, né. A gente tem que incentivar pessoas a finalizarem pequenos projetos, porque elas vão estar habituadas a escreverem sobre o assunto, a falarem sobre outras formas diferentes, né? Porque é muito ruim quando, às vezes, a gente vai cobrar lá na frente, por exemplo, uma tradução de alguma editora, e vamos supor, às vezes vai pegar a tradução do Monserrat, a gente vê um monte de linguagens que não tem nada a ver, mas são pessoas que nunca trabalharam com isso, nunca tiveram experiência, não vivenciaram, sabe? Então, isso eu penso muito nisso. Alan, muito legal. Eu queria trazer um comentário
primeiramente, achei louvável, assim, que você teve, talvez, a humildade de perceber que seu projeto não devia prosperar, né, o que você falou no começo, e de rescindir ele. Só que eu queria só comentar aqui que eu acho muito legal jogos que sirvam para explorar a sexualidade das pessoas. Porque a maioria de nós somos pessoas sexuais, somos seres sexuais, e explorar isso é interessante, ser sincero com o próprio corpo. E eu gosto muito do Monster Hearts que a gente tá falando, né? Porque às vezes é um jeito de você experimentar coisas que você acha que talvez você possa se sentir naquilo, possa se identificar com aquilo, mas você tem medo, dá muito medo de ter experiências reais, então o RPG é muito bom pra isso. É, eu quis trazer esse comentário que foge um pouco, né, do que a gente está falando, mas, Raul, como é que você vê essa questão de ter certa sensibilidade num jogo para ele não ser usado de forma ruim, de forma que a gente não quer que seja? Eu tenho a impressão de que no game design, uma palavra que sempre aparece e que tem aparecido mais nas conversas porque está sendo cobrado bastante de grandes designers, de grandes editores, a gente não precisa necessariamente entrar em detalhes, mas são feiticeiros de uma certa costa nos Estados Unidos, que é a responsabilidade, né? O designer e o pessoal que faz o jogo, como o Alan falou, tem que saber que linguagem eles estão usando, eles têm que saber que imagética, que estética eles estão usando dentro do jogo, porque isso importa, isso afeta a forma como a gente joga. O sistema, ele desenha uma experiência, e a linguagem e o visual que a gente usa no sistema fazem com que essa experiência aconteça da forma como ela foi colocada. Então, assim, não faz muito tempo, acho que no máximo 2 semanas, surgiu um papo muito forte na zona do Twitter ali de design de jogos de mesa. Não dá pra falar nem só de RPG, porque inclui mais pessoas, né? Inclui jogos narrativos de várias maneiras, jogos board game, que era sobre as aventuras orientais do D&D, que era um suplemento antigo, que é basicamente um suplemento super orientalista, sabe? Que faz toda aquela coisa não, é Jade, não, é os bambus e os pandas, tipo... É uma caricatura, um estereótipo muito pesado do... Oh, meu Deus. Raul, vou Oi, te alô? interromper rapidinho, porque todas as câmeras desligaram por algum motivo. Pois é, deu um erro aqui também. Eu vou só desligar Uma quedinha. e refazer a call, tá? Então, por favor, Ok. chat rapidinho, já voltamos. Oi? Olá, eu não estou vendo vocês. Pera aí. Gente, isso nunca aconteceu comigo no Discord, mas sempre que acontece é Alô? durante a live. Alô? Ok, agora eu tô vendo você e eu. Eu também. Não vejo o Acho que Álvaro. talvez o Álvaro e o Alan tenham que reconectar pra poder aparecer. Foi o que eu fiz. Agora o Alan, ele saiu do grupo. Eu tive que desligar a chamada e reconectar pra poder aparecer de novo. Eu também. Foi isso que eu fiz. O Discord tem, o Discord tem feito umas de vez em quando. Pior que ele já tá no grupo, eu não consigo chamar ele de novo. Ele só precisa entrar na chamada, eu acho. Isso. Será que ele teve algum problema também de ter caído? Não, acho que tá voltando. Eu perdi as câmeras agora. Está voltando, Tá lentamente. voltando. Tá tudo voltando. Calma, chat. Tá tudo certo. O Discord trollou a gente. Eu estou vendo o Alan, eu não estou vendo nem o Álvaro nem o Raul. Pera aí. Eu tive que encerrar o Discord e abrir tudo. Álvaro diz que vai reiniciar o Discord. Eu acho que eu vou ter que fazer também porque o meu tá zoado aqui. Pera aí. Beleza. Programa ao vivo é isso. Nesse caso, sabe o que eu vou fazer? Eu tô deixando uma tela do Discord aqui, ó, na frente. Raul, você tá de volta? Alô? Aê, estamos com... Aqui, ok. Tá, seguinte. Tá nós três aqui. Enquanto o Álvaro não chega, vamos conversando sobre o assunto. Pode continuar, por favor. Raul, você foi interrompido. Toda a treta é que a Wizards of the Coast
Foda-se. Desculpa, não sei se eu podia falar a palavra. Pode falar tudo aqui, ó. Ela tem todo um problema de que esse suplemento antigo que foi feito com essa visão orientalista, sem nenhum tipo de, sabe, consulta com ninguém cuja cultura estava sendo estereotipada naquele produto, foi consultado, nem ao menos, né, enfim, nada do tipo, e esse produto continua sendo vendido até hoje. Esse produto é velho, já faz muito tempo que ele foi lançado, e ele continua sendo vendido. Então tinha um pessoal da CNN falando assim, olha só, Wizards, quem sabe vocês não, né, reconsideram e chamam um monte de autores dessas ancestralidades que vocês estão estereotipando para criar um outro jogo, um outro suplemento para fazer isso que vocês queriam ostensivamente fazer, né? Em vez de ter responsabilidade sobre o que vocês estão publicando. E assim, né, uma empresa desse tamanho, com todo esse poder, isso vale para qualquer outro designer, apesar disso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a linguagem que a gente usa, a gente tem que ter cuidado com que tipo de ação a gente permite, que tipo de... Eu particularmente na comunicação, tenho estudado para o meu TCC ideologia e discurso, né? E tem a ver um pouco com essa coisa da semiótica de como é que as coisas se parecem e o que você pode tirar delas como simbolismo, como significados, de acordo com como você põe as coisas. Então, eu acho particularmente importante porque o tipo de discurso que sai do seu jogo depende do que você colocou nele, conscientemente ou inconscientemente. Você não precisa ser uma pessoa malvada para fazer um jogo que pode ser insensível para algumas pessoas. Não quer dizer da sua índole, quer dizer que você deveria talvez ter se preocupado com um pouco com qual seria a recepção de um certo público, de uma certa... Entendeu? E claro, né? A gente tem uma regra aí de, talvez, da moralidade pessoal de cada um, de ver quem é que a gente se importa em incomodar ou não. Porque, como aconteceu na época que eu e a Ali escrevemos o hack de Dragon Age, a gente escreveu o hack todo no feminino, porque o Apocalypse Sword é escrito todo momento que o Apocalypse Sword tem que escolher um gênero, lá na versão original em inglês, ela sempre escolheu o feminino, sempre. E a gente decidiu, bom, vamos manter a tradição, nada mais justo, a gente já acha que a linguagem em português já é zoada, o fato de que ela é binária, mas se é pra gente escolher um dos dois gêneros para manter como padrão, vamos pegar o feminino. E a gente lembra de pessoas que vinham nos posts lá dos primeiros lançamentos que, tipo, vinha aquele papo, nossa, mas pra que fazer isso? Tá colocando política no jogo? Tipo, esses comentários a gente pode escolher deixar pra lá. E a gente ouve das pessoas que se incomodaram por alguma coisa que machuca elas, não, sei lá, por uma falta de abertura para outras ideias, né, para outras visões. Raul, o Jairo mandou no chat aqui uma pergunta pra você. O que rolou com o Oriental Adventures, Raul? Porque fiquei confuso, já que o cenário usado nele foi Rokugan, o Império Esmeralda, cenário base do L5R que mistura estereótipos. Essa pergunta que o Jairo mandou pra ti. Então, eu tenho a impressão do que eu consegui ler, que o suplemento de que o pessoal estava falando era um suplemento que não era nem da terceira edição, era de uma coisa anterior pro D&D, que não usava um material que tivesse qualquer tipo de cuidado na forma como ele estava sendo escrito, assim, uma questão de falar muito daqueles estereótipos muito clássicos, ficar falando de chá, ficar falando de jade, de uma maneira que parecia que era uma fetichização cultural mais do que uma tentativa de explorar e pesquisar uma cultura com o aval das pessoas que, né, que vivem essa cultura, porque você cria um suplemento baseado numa cultura do mundo real, se você está fazendo isso de forma, assim, despreocupada, sem responsabilidade sobre o que você está escrevendo, você se coloca numa posição de, talvez, não enxergar os possíveis problemas que você causa para essas comunidades, né? E eu acho que se a gente pega, acho que o pessoal que estava conversando sobre isso, eu lembro especificamente de Kazumi Chin escrevendo, que é um designer, eu não tenho certeza de qual é o pronome, enfim, que estava escrevendo bastante sobre isso numas threads, e eu não consigo ver como esse cuidado não poderia ser uma coisa boa, e como reconsiderar talvez esses suplementos antigos que não necessariamente tinham esse cuidado possa ser uma coisa necessariamente ruim. Não quer dizer que você precisa extirpar eles, mas, por exemplo, você não precisa vender eles.
sabe? Você não precisa lucrar em cima dessa linguagem, você pode permitir que as pessoas leiam aquela linguagem até para aprender que tipo de coisa foi estranha, ou para debater, enfim, sabe? Mas talvez seja mais coerente deixar com que esses produtos virem mais história do que produto. Porque se isso está realmente vindo à tona entre essas comunidades como um assunto que machuca, ou como um assunto que traz um desconforto, eu acho que essas comunidades têm mais lugar de fala. Eu não sei se eu estou usando esse conceito da maneira certa, porque eu sou muito novo para ele ainda, mas para conseguir falar sobre ele, né? Para como ele afeta as pessoas ali. O grande ponto é que existem pessoas, game designers orientais lá, qualquer parte oriental, que produz conteúdo também, sabe? Então, por que essa empresa que tem acesso, sabe, global, não dá oportunidade para chegar essa galera na empresa? Esse é o ponto, sabe? Tem essa galera que faz, não precisa do cara que mora lá em, sei lá, Ohio fazer, sabe? Tem a galera, tipo, abre um edital. Quer ver um exemplo? Rick Riordan. Esse é um cara fantástico. Ele poderia fazer 1 milhão de histórias, o cara é formado na área, faz 1 milhão de histórias. Mas o que ele faz? Ele dá uma consultoria para autores que queiram produzir sua própria versão de Percy Jackson, digamos assim, sabe? Falar sobre a própria mitologia da sua região. Então, por exemplo, se eu sou um cara que mora no Brasil, quero fazer uma mitologia tipo Percy Jackson, semideuses no Brasil. Cara, se eu tiver lá o meu roteiro lá bonitinho e tal, e apresentar para o cara lá, que tá o site aberto lá, você pode postar hoje lá. O cara vai ler, vai ter uma pessoa lá que vai ler e vai te dar consultoria, isso acha legal. Então, acho que falta isso, sabe? Para pessoas que conseguem ter acesso. E as pessoas que conseguiram chegar lá em cima, tipo o Monte Cook ou John Wick hoje em dia, né? São caras que têm acesso. Eles também têm que puxar essa carroça também. Tipo, pô, tô fazendo aqui sobre sétimo mar. Não é possível que em 7 mares todo mundo é igual. Não tem tipo, pessoa preta, não tem etnia asiática, não tem indígena. Não é possível que não tem, né? Então, tipo, vou deixar em aberto. Ó, você quer escrever um conteúdo sobre isso? Chega aqui, manda. Se você tiver seu material, que vai fazer. Tipo assim, não vai forçar, não vai fazer para a pessoa, né? A pessoa tem um material e tenta trabalhar para poder alimentar ali o universo, cara. Acho que falta muito disso, assim. Realmente. Álvaro, bem-vindo de volta. Tudo bem? Eu acho que você está mudo. Ele pediu para esperar um pouquinho. Estamos indo já pro encerramento, meninos. Depois que o Álvaro der o input dele, vou abrir para vocês falarem mais alguma coisa que vocês quiserem. Depois vou falar um pouco sobre o sorteio que nós estamos fazendo aqui no canal. E aí faremos nossos jabás e encerraremos para ninguém dormir tarde, né? Conseguiu resolver aí o teu microfone? Parece que não. Bom, eu acho que eu vou responder então por ele. Como nós dois somos narradores de eventos abertos, onde qualquer pessoa pode entrar, é necessário ter muita sensibilidade. Você não sabe quem são as pessoas que estão vindo para jogar na sua mesa, e mais ainda, você não sabe quem são essas pessoas, então elas podem ofender umas às outras. Porque elas também não sabem quem é você. Ela vai sentar lá, ela vai jogar, ela vai embora, você nunca mais vai ver ela na vida. Então, é complicado lidar com o público. Nós não temos nenhum treinamento especial para isso. Nós procuramos sempre ser empáticos, especialmente eu narro uma mesa infantil, né, só para crianças. E a gente exige a presença dos pais, por exemplo. E a gente ouve muito os inputs da Sara, que é uma membro do projeto, que é uma mulher. E os meus também, os meninos, volta e meia, eles vêm me perguntar: olha, aconteceu uma situação assim, o que você acha? Então a gente procura ter esse cuidado no projeto
é uma questão de ir aprendendo, né? Porque nós somos aí a gente está tentando trazer o RPG de volta para a cidade, tornar ele algo grande, e a gente tenta o nosso melhor. Bom, eu acho que eu não entendi a questão do microfone do Álvaro, mas eu vou atropelar ele, então vou falar sobre a nossa promoção, né? Nós estamos com uma parceria com a loja Representarte Design. Eu vou aproveitar que o Álvaro não tá falando, eu vou deixar o cupom em cima da cara dele. A loja Representarte Design, ela vende plaquinhas decorativas, bordados, toalhas, coisas maravilhosas. Eu tenho a minha, ó, que graça, muito linda. Vou colocar na parede. E eles vendem também toalhinha com tema de não só de representatividade, mas só de RPG, Magic, The Gathering, todo tipo de coisa. Se você usar o cupom Contos Lúdicos, você ganha 10% de desconto na loja. Então entre lá na loja, dê uma olhada, ver se te interessa alguma coisa que é muito legal. Além disso, temos... Ah não. Temos... Travou? Estamos ouvindo, eu acho. Pronto. O meu computador travou porque tem muita coisa aberta. A plaquinha sorte ou revés, essa plaquinha será sorteada de graça para um fã do nosso canal. Então se você gostou dessa plaquinha, se inscreva no link que eu vou colocar no chat agora. É um formulário. Alan e Raul, sintam-se à vontade para participar, tá? Eu tô pegando aqui o link. Álvaro, se tiver o link aí, se estiver me ouvindo, manda o link no chat, por favor. Que eu já achei aqui. É um formulário rapidinho, você vai preencher teu nome, teu contato. Nós iremos sortear na quarta-feira. Então, aqui tá o link. Inseto Live seguiu o nosso canal. Obrigada pelo follow. Ganhou a nossa estrelinha do Contos Lúdicos. Parabéns. Se inscrevam no sorteio. Comprem com o nosso cupom. Deem like, deem follow. Apoiem o nosso trabalho que a gente está se esforçando muito. E a gente está fazendo uma coisa muito legal aqui. Meninos, vocês querem dar mais algum comentário, um conselho para quem quer ser game design? A live é de vocês agora. Bem, eu vou fazer um convite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live. Gostaria de agradecer o carinho de todos vocês que estão opinando ali, estou lendo ali. Tenham coragem, tá? Tenham coragem, façam jogos. Não tem problema, não tem nenhum problema você criar um jogo, criar uma aventura, criar um personagem, gostar do jogo, gostar do livro daquele jogo, né? E fazer algo diferente. Tenha coragem, sabe? Tenha muita coragem. Alimente isso. Fique próximo de pessoas que alimentam isso, esse desejo de fazer. E participe de grupos de pessoas que fazem jogos. Não tenha medo, tenha coragem. Vai lá e faça. Precisamos de pessoas, mais pessoas produzindo, tá? Tem muito material já. A comunidade indie já tem mais de 10 anos aqui no Brasil. Então, a gente tem muito material, muita discussão. Estamos abertos a receber muito mais discussões, receber a nova geração de pessoas que estão vindo aqui para RPG, descobrir outras pessoas que estão jogando RPG, às vezes não sabia que tinha uma galera que produz jogo, né? Então, vamos ter coragem de envolver na comunidade, de aparecer na comunidade, de fazer os jogos, de amar a intensidade do seu jogo, não tem problema, tá? A pessoa pode falar que seu jogo é ruim, mas não tem problema. Você sente isso, tá? Isso é o mais importante. De novo, tenha coragem. Legal, Alan. E quem quiser te encontrar, conhecer os seus jogos, mandar uma pergunta para ti, como é que faz? Certo. Atualmente eu estou no Twitter, meu arroba é Bizão, é B1 e S-A-O, né? Bizão. Estou mais ativo no Twitter. No Facebook vocês podem encontrar Alan Silva, sei lá, Cachorro Samurais ou algo assim, sempre vai ter o meu nome lá, bonitinho, né? Vocês podem me encontrar e mandar uma mensagem no privado. É mais fácil no Twitter. No Twitter eu estou mais
ativo, né? Não é um perfil para jogos de RPG, mas eu estou mais ativo por lá. Né? E qualquer coisa vocês podem deixar no Facebook também. De vez em quando apareço, mas eu sempre respondo todo mundo. Assim. Alan, muito obrigada por ter participado hoje, ter vindo conversar com a gente. Fiquei muito feliz que você aceitou nosso convite em cima da hora, assim. Tô muito feliz de ter conhecido você. Certamente quero jogar os seus jogos, se possível até no canal, hein? Quem sabe de repente. Vamos jogar Viridiana e sofrer muito. Topo essa. Raul, qual é o seu comentário final? Você quer dar um conselho? A palavra é sua agora. A live é sua. Eu acho que eu faço das palavras do Alan as minhas, assim, por favor, prontifiquem-se a tentar narrar jogos, a tentar jogar jogos, a tentar criar jogos, porque quanto mais vozes diferentes a gente tiver no hobby, quanto mais vozes a gente estiver jogando e participando de stream, e ouvindo stream, e fazendo suas próprias streams, enfim, mais a gente vai fazer isso crescer em direções que a gente não pode nem imaginar. A sua voz, de você que tá ouvindo a gente, que não tá lá no discurso dos jogos, que não tá lá fazendo um jogo que não tá lá ainda, se você tem vontade, é só disso que você precisa. Vontade e, claro, né, enfim, um tempo que você possa dedicar para isso, porque a gente sabe que viver e trabalhar às vezes complica as coisas, mas o tempo que você puder dedicar é tempo suficiente. É sempre legal ouvir, ver você participar da comunidade, é sempre bom ter novas vozes. Muito bom. E, Raul, quem quiser conhecer os teus jogos, quiser mandar um alô pra ti, como é que faz? Como te encontrar? Eu sou o @Raul Hanma. O Hanma se escreve Ranma por causa de Ranma meio da grande mestra Rumiko Takahashi. Eu amo. Um dos melhores mangás de todos os tempos. Então é Raul Hanma para me encontrar no Twitter, e o mesmo Raul Hanma você pode colocar lá no Itch.io, que tem os meus jogos. Eles estão em dólar por enquanto, porque eu não consegui encontrar uma forma de vender em reais, mas eles são todos pagos o que você quiser, ou seja, você pode chegar lá e baixar tranquilamente sem nenhum problema. É raulhanma.itch.io. Muito bom. Muito obrigado, meninos, por terem participado. O Álvaro deu um bug, mas tenho certeza que ele está muito feliz também com a presença de vocês. Pessoal do chat, não se esqueçam de se inscrever no sorteio. O resultado vai ser na quarta-feira dessa semana, dia 22, na live que começa às 8, que a gente vai estar jogando o nosso sistema próprio, o Ludo System. A aventura é Marvel, Aliança Infinita. Ou é Aliança Suprema? É alguma aliança, é coisa de super-herói que eu não entendo muito. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês querem ouvir mais papos como esse, sigam o canal twitch.tv/Contos Lúdicos. Nós somos Contos Lúdicos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Amanhã nós teremos aqui uma partida de Dungeons and Dragons, quinta edição, Dragon of Ice Spire Peak. Na quarta-feira terá o jogo de Marvel. E na sexta ainda tem Tormenta. Ainda essa semana, nessa sexta, eu vou estar no canal A Forja do Mestre jogando Protetoras do Sul. Então, sigam aí, fiquem ligados nas redes sociais. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, o meu Twitter é naomi_naomiti com CHI. Agora, vamos dar uma raid para algum canal que mereça a nossa presença? Vamos ver quem está online. Muito bom. O meu amigo 2Fs está jogando Mitos e Pecados. Vamos lá dar um oi pra ele. Meninos, o que a gente vai dizer lá na live do 2Fs quando a gente chegar? Essa tradição aqui do canal é sempre mandar uma frase louca pro streamer. Putz, difícil. Vamos ver aqui. Pensando, hein? Tô só esperando pra clicar a raid aqui. Eu pensei. Eu tenho medo de narrar. Não tenho medo de narrar. É isso aí, o 2Apps ele tá começando agora a fazer live. Boa. Tá começando agora a fazer live de RPG, a narrar, então acho legal. Não tenho medo de narrar. Então, pessoal, vamos lá pro 2Apps, não tenho medo de narrar. Beijos e muito boa noite. Boa noite, gente. E foi.